Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. Pessoal, esse vídeo ele tem o intuito, de trazer uma revisão dos conceitos que serão abordados na avaliação que meus alunos irão realizar na disciplina de Física Aplicada. Eu separei 12 exercícios de fixação, para os tópicos que serão abordados nessa avaliação, o quais são leis de Newton, aplicação, plano inclinado, trabalho e energia, energia mecânica, conservação de energia, temperatura e dilatação, certo? Então, nosso intuito aqui é fazer 3 vídeos, abordando 4 exercícios, resolvendo 4 exercícios em cada um deles, tá bom? Então, a gente vai começar com um exercício falando sobre a questão de ação de forças, né? Então nós temos aqui 3 livros idênticos de peso 8 newtons cada, encontram-se em repouso sobre uma superfície horizontal. Né? No caso aqui a figura que está sendo representada. Qual é o módulo da força que o livro 2 exerce sobre o livro 1? Né? Então vamos pensar, né? O livro 2 ele vai exercer uma força peso sobre o livro 1, né? Mas qual é a carga que nós vamos ter? Né? O livro 2 ele vai exercer uma força sobre o livro 1, que essa força ela vai ser dada pelo peso do livro 2 mais o peso do livro 3. Tá? Então, como eles têm pesos iguais, nós temos aqui 2 vezes 8, ou seja, 16 newton de força sendo aplicada no nível 2. Lembrando que nós teremos ali uma reação normal, né? Então, a mesma força que o livro 2 está aplicando sobre o livro 1, o livro 1 exerce em sentido oposto, né, sobre o livro 2. Tá bom? Se ele quisesse sobre a superfície, nós teríamos a carga total dos 3 livros, ou seja, 24 newtons. Perfeito? E lembrando que na superfície horizontal nós temos, tecnicamente, se não tem nenhuma força é, atuante, né, a normal é igual ao peso. Tá? Caso contrário, a normal ela vai ser igual à resultante das ações dessas forças. Tá bom? 2. Um elevador possui massa de 1.500 kg, tá? Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A tração no cabo do elevador, né, quando ele sobe vazio com uma aceleração de 3 metros por segundo é de... Bom, pessoal, vamos lá entender o que está acontecendo aqui. Perfeito? Vamos fazer uma representação. Vou representar aqui o nosso elevador. Tá? Nós temos aqui o nosso elevador, um bloquinho. Tá? Esse elevador ele tem um peso. Tá? No caso, esse peso ele vai ser dado, então, pela massa do elevador vezes a gravidade. Tá? Então, nós teremos aqui 15.000 newton de peso, né? Pensando ali em 1.500. Esse elevador ele tem um cabo, né? Que está tracionando o sistema. Né? Então, a gente vai ter aqui a tração aqui em cima. Perfeito? A força resultante nesse sistema vai ser igual à tração menos o peso, certo? Ou seja, o peso a gente sabe, a gente quer a tração, a gente precisa dessa força resultante. Como que a gente vai conseguir essa força resultante, né, pessoal? Pela segunda lei de Newton, nós temos ali que a força resultante ela é igual à massa vezes a aceleração. Tá? Como no nosso caso, a massa é de 1.500, tá? E a aceleração com que o elevador sobe é de 3, a gente pode afirmar então que a força resultante que está agindo sobre esse elevador vai ser de 4.500 newton, certo? Agora, sabendo a força resultante, né? Sabendo o peso do elevador, a gente consegue determinar a tração. De que forma? Né? A tração, se a gente trabalhar essa equação aqui, a tração ela vai ser igual à força resultante mais o peso do elevador.
tá? Aí vamos ver quanto isso vai dar, depois a gente coloca ali os comentários sobre. Então eu tenho os 4.500 da força resultante, mais, né, os 15.000 newtons, que é a força-peso. Logo, a gente chega, então, que a nossa tração ela tem que ser de 19.500 newton, né? Ou seja, a alternativa aqui, a alternativa E. Tá? Então, vamos pensar aqui no que acontece, pessoal. Quando eu tenho uma tração de 19.500, então direcionada para cima, e o peso de 15.000 para baixo, isso resulta numa força sobre o elevador de 4.500 direcionada para cima. E é essa força que vai gerar a aceleração no elevador e ela vai gerar exatamente os 3 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Perfeito? Então, a questãozinha número 2 está aqui, muito bem feitinha. Vamos para 3. A 3 é uma questãozinha um pouco mais elaborada. Tá? Então, a figura a seguir ilustra duas pessoas representadas ali por círculos. Né? Então, nós temos aqui a pessoa 1, tá? Temos aqui a pessoa 2. Ambas estão, então, no caso, exercendo uma força, né, sobre o bote, né, representado pelo esse nosso retângulo. Aqui nós temos o bote. Tá? Esse bote tem 600 kg de massa. Tá? Lembrando que isso é uma vista superficial. Tá? E no instante que está acontecendo ali, você tem uma força também, né, de correnteza. Né? Você tem uma correnteza agindo contra o sentido do bote. Tá? E ele falou que um ângulo θ ali é 37 graus. Né? E fala que o módulo da tensão em cada corda é de 80 newton. Ou seja, né, você tem 80 newtons aplicado para cá e 80 newtons sendo aplicado pela outra pessoa. Perfeito? Muito bem. Né? A gente tem isso daqui. Ele afirma para nós que a aceleração, né, o módulo de aceleração do bote é de 0,02, no sentido contrário da correnteza. Né? Então, quer dizer que a movimentação está se dando nesse sentido, tá? Não está a favor da correnteza. Tá? Muito bem. O que ele quer que a gente determine aqui? Né? Qual é o módulo da força que a correnteza exerce no bote? Bom, pessoal, o que a gente vai ter que analisar? Né? Quando a gente olha para essa figura, em termos bem resumidos, né, a gente pode falar o seguinte: olha, eu tenho um bote, tá? Existe uma força que está tracionando o bote no sentido contra a correnteza, e você tem a força da correnteza tracionando, né, empurrando o bote no sentido oposto. Tá? Isso vai gerar para a gente uma força resultante. Né? Então, a força resultante vai ser exatamente a diferença entre a tração menos a força da correnteza. Certo? Então, a gente consegue estabelecer isso daqui, ou mesmo, né, definir aqui em termos gerais que a força da correnteza, né, vai ser ali vai ser dada pela tração menos a força resultante. Tá? Então a gente tem essa relação. A gente sabe que essa força resultante, a tração é maior que a força da correnteza por causa do sentido do movimento que está acontecendo ali. A questão é qual é essa tração? Perfeito? A gente consegue calcular a força resultante e a gente também consegue calcular essa tração. Quanto que vai ser essa tração? Né? Ou seja, o sistema que está tracionando o bote contra a correnteza. Tá? E essa é a parte mais complicadinha. Né? Por que ela é a parte mais complicadinha? A força de 80 ela é oblíqua. Então a gente precisa pegar a força paralela ao movimento. Né? Então essa força é a força Fx. Né? Então essa força que está agindo para cá, né, é a força Fx. E essa força Fx é a força, né, no caso, que está sendo exercida pela pessoa, tá? Vamos colocar aqui da pessoa, vezes o cosseno do ângulo de 37 graus, que ele fornece para a gente ali, que é 0,8. Tá? Então, essa força Fx, ela vai ser, então, 80 vezes 0,8, tá? Que vai dar 64 newtons. Perfeito?
Muito bem. Só que isso é de uma pessoa. Temos duas pessoas fazendo isso. Então, a tração, tá? Tração é duas vezes essa força Fx, tá? Então a gente vai ter duas vezes 64, que vão dar 128 newtons. Tá? Então 128 newtons é a força que está puxando o nosso barquinho para frente, certo? A força resultante. A gente sabe pela segunda lei que força resultante é massa vezes aceleração. A massa do nosso barquinho, do nosso bote, é de 600. Tá? E a aceleração é de 0,02. Tá? Isso quer dizer que a resultante disso daqui é igual a 12 newtons. Tá? Então, se a gente parar para pensar, né, antes de fazer conta, olha, eu estou tracionando com 128 para a direita. Isso está resultando em 12. Né? Aonde que foi parar o restante desse 128? Né? Foi a força necessária para vencer a força da correnteza. Tá? Então você consegue, por exemplo, ali pensar que ela seria então 116, né? Que é o quanto falta para o 128. Mas se a gente for colocar em termos da nossa equação, então nós temos aqui força resultante é 12, a tração é de 128, menos a força F. Né? Então se a gente isolar o nosso F, a gente vai ter que F é o 128 menos 12, gerando aqui então para nós o 116 Newton como a força exercida pela correnteza. Tá bom? É um exercício um pouquinho mais elaborado, precisa um pouquinho mais de análise, principalmente a parte trigonométrica, mas que dá para resolver tranquilamente se tomar os valores de forma correta. Tá bom? E o quarto exercício que a gente vai resolver nesse vídeo, ele está falando de molas, né, associação da molas, então a gente precisa ali da lei de Hooke. Né? O que a lei de Hooke fala para nós? Ele fala que a força elástica, né, é dada pela constante de elasticidade vezes x, que é a deformação. Tá? Então aqui ele traz para nós, né, três situações, né, de uma mola ali, não fala qual é a constante elástica. As três situações são que a mola sem peso, né, ela tem um comprimento natural de 6 centímetros, com uma carga de 10 newton, ela tem 10 centímetros, e com uma carga P, ela tem 9 centímetros total, né, e ele quer saber, então, qual é o valor de P que gera essa deformação. Tá? Como que a gente vai proceder? Pessoal, todas as molas ali estão representadas no seu devido equilíbrio estático. Tá? Então, o que quer dizer? A carga é igual à força aplicada pela mola. Né? Então, enquanto que a carga está aplicando uma força para baixo, a mola está aplicando uma força para cima. E elas têm a mesma intensidade. Tá? Então, se eu sei que na situação 2, né, nós temos 10 newton de força, isso vai ter que ser igual a constante de elasticidade vezes a deformação. Quanto que é essa deformação? Tá? Essa deformação é de 4 centímetros. Mas não é 10? Não, é 4, porque ela tinha 6, ela se deformou para 10. Então, ela houve uma deformação de 4 centímetros. Tá? Então, só colocando na unidade, 4 centímetros é 0,04. Tá? Então, a nossa constante de elasticidade dessa mola vai ser 10 dividido por 0,04. Logo, né, se a gente fizer essa continha aqui, nós vamos ter 250, se eu não me engano é isso, tá? 250 newtons, newton por metro, né, constante elástica. É isso mesmo, 10 por 4 são 2,5, né? Multiplicado por 100, 250 newtons por metro é a constante elástica. Né? Então, pela situação 2, comparado à situação 1, a gente consegue ali determinar a constante elástica. Por qual motivo? Né? A carga P, ela vai ter que ser igual a K vezes X também. Tá? Então, P vai ser K, que é o 250, vezes a deformação.
Agora, a deformação que aconteceu aqui, tá, gente, é de 6 para 9, né? Então, teve 3 centímetros de deformação, então 0,03, tá? Então, fazendo essa continha, a gente vai ter que esse peso, né, a carga P, ela vai ter 7,5 newtons, né? Então, o valor do P, né, a carga P, ou peso P, gerando para nós a alternativa D. Certo? Pessoal, vou terminar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso, né? E depois eu trago mais 4 exercícios no próximo vídeo. Tá bom? Um grande abraço e até lá.